Bom, a Maria fez uma oração muito bonita e agora a gente vai falar sobre os sinais de fumaça. Sinais de fumaça? O que é isso? É o seguinte, é que eu quero falar com vocês sobre comunicação. Como é que a gente pode se comunicar e como é importante a comunicação? Ué, mas o que tem a ver os sinais de fumaça com essa história? Então é por isso mesmo que a gente vai começar mais uma vez. E a Maria adora quando eu faço isso, né, Maria? Dividindo o quadro em dois. Por quê? Porque para explicar o que os sinais de fumaça têm a ver com a comunicação e que tem a ver com a nossa história bíblica de hoje, eu vou começar contando uma história da minha cabeça, é claro. E depois eu vou contar uma história bíblica que tem a ver com comunicação. E a comunicação com Deus. Mas a gente precisa primeiro falar sobre comunicação entre nós, entre os homens. Como é que são as coisas entre nós? E eu vou começar dizendo que para se comunicar com os tupinambás, o cacique dos Aimorés tinha uma solução: sinais de fumaça. Todos os índios sabiam que uma nuvem de fumaça significava que estava tudo bem, mas que tinha que ter um pouquinho de atenção, mas que estava tudo bem. Também eles sabiam que duas fumaças, dois sinais de fumaça no céu, significava atenção. E aí, três sinais de fumaça no céu significava perigo. Então, sempre que eles queriam se comunicar, os tupinambás com os aimorés, eles faziam sinais de fumaça. E para as pessoas fazerem sinais de fumaça, todos os outros índios tinham que o quê? Olhar para o céu e ver os sinais de fumaça. Não adianta nada você fazer sinal de fumaça e ninguém olhar para o céu e ver o sinal de fumaça. As pessoas têm que estar atentas para os sinais. Por quê? Porque para haver comunicação não adiantava só a mensagem ser enviada. Precisava que a outra tribo estivesse atenta e visse a fumaça. Porque a comunicação só acontece quando alguém manda uma mensagem e a outra pessoa recebe a mensagem. E aí, gente, foi por isso que um tigre feroz invadiu a terra dos Aimorés. Ele vinha nadando nas águas e os tupinambás viram, mas os aimorés não viram. E não tinha jeito, porque desde cedo o cacique tupinambá estava se esforçando, enviando sinal de fumaça, com intervalos. Ele enviava as três conhecidas nuvens de fumaça, em intervalos, mas pobre dos aimorés. Bom, gente, essa história inventada aí sobre os aimorés e os tupinambás está até parecendo com essas aulas que a gente tem online. Tia, o que tem a ver as aulas online com os sinais de fumaça entre os aimorés e os tupinambás? O que tem a ver isso? Tem a ver o seguinte, gente, está parecendo com essas aulas de hoje em dia, porque toda vez que a professora fala, o que precisa acontecer? A gente precisa desligar o microfone. Nesse caso aqui, o vídeo está desligado, né? Mas o vídeo pode até ficar ligado. Mas quando a professora fala, a gente tem que desligar o nosso microfone porque não está na hora da gente falar, está na hora da gente ouvir. Por quê? Porque se a gente ficar falando junto com a professora, o que acontece? Buga tudo, começa a dar confusão e ninguém entende nada. Então, toda vez que a professora fala, o aluno precisa desligar o microfone e estar com o áudio ligado. Não é isso? Está com o áudio desligado, não é isso? Precisa desligar o microfone. E tem que estar com o áudio ligado. Até a tia se confunde. Você tem que desligar seu microfone e ficar ouvindo com seu áudio, com o áudio ligado. Isso mesmo, tá? Se algum aluno quiser falar, aí faz um sinalzinho, a professora precisa estar o quê? Atenta, ela tem que parar de falar e aí ela tem que ouvir.
Porque a comunicação acontece quando alguém fala e a outra pessoa ouve. E quando a fala é impossível? Quando alguém não consegue falar? Quando as pessoas, por exemplo, são mudas, com deficiência na fala, tem outras maneiras de se comunicar, faz gesto, não é? Porque o que acontece? Para haver comunicação, um tem que estar atento ao que o outro diz ou ao que o outro fala com gestos. Porque senão ninguém se entende. A gente tem que aprender a falar e aprender a ouvir, não é isso? Para haver uma comunicação. Se os índios tivessem visto os sinais de fumaça, o que tinha acontecido? Eles sabiam que o tigre estava se aproximando, porque a gente precisa saber falar e saber ouvir, senão não vai ter comunicação. E olha só o que está acontecendo com a gente atualmente. O que está acontecendo? A gente está em casa às vezes e não fala um com o outro porque a gente fica falando pelo celular e pelo tablet. Olha essa família está se comunicando entre eles? Não, porque eles estão falando com outras pessoas em outros locais. Então, numa hora que está todo mundo sentado aí no sofá, não é bom um conversar com o outro? É bem legal, não é isso? É muito engraçada essa história de comunicação. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. A comunicação que muitas vezes a gente não ouve são as palavras de Deus. É a nossa comunicação com Deus, não é? A gente às vezes tem falta de comunicação com o nosso próprio Deus. Não é isso? E a gente precisa ouvir a voz de Deus. E por causa disso, eu vou contar agora a história bíblica. Já que a gente está falando tanto em comunicação, em ouvir a voz de Deus, né? A gente vai falar de um texto bíblico onde Deus fala com Samuel numa visão. Deus fala com Samuel numa visão. Vamos ver como é que é essa historinha? Ela está no livro de 1 Samuel 3. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, Deus fala com Samuel numa visão. E quem era Samuel? Eu já contei para vocês uma história em julho, chamada Nossos Segredinhos, onde tinha uma mãe fazendo uma oração e chorando muito dentro da igreja. E o sacerdote Eli olhou para ela e pensou que ela tinha bebido alguma bebida, só que ela não tinha bebido nenhuma bebida. Ela falou, não, eu estou muito triste, por isso que eu estou falando a minha oração, só mexendo a minha boca. E ela falava triste, mexia a boca. E o sacerdote Eli achou até que ela tinha bebido alguma coisa de álcool. Ela falou, não, eu não bebi nada, é que eu estou muito triste, eu estou chorando muito porque eu não tenho filhos. E eu estou pedindo a Deus para que eu tenha filhos. Então, o que aconteceu? Ela teve muita e muita fé. Vocês lembram dessa história que eu contei? Eu contei que ela teve muita fé e o sacerdote Eli falou para ela, olha, a sua oração teve tanta fé, você vai conseguir o que você está pedindo. Você vai ter um filho e esse filho vai ser dedicado a Deus. E ela falou, sim, sacerdote Eli, quando ele nascer, ele vai ser dedicado a Deus e o seu nome vai ser Samuel. Vocês se lembram que o menino Samuel nasceu e quando ele estava maiorzinho, ele foi apresentado ao sacerdote Eli e ele foi morar dentro da igreja, dentro do templo. Vocês se lembram? E ele andava lá no templo e rodava e visitava todos os cantinhos do templo. A mãe dele, antes dele ir para lá, ela arrumou ele e falou, olha Samuel, você vai ser um grande homem, você vai ser muito amigo do sacerdote Eli. E eu venho sempre aqui no templo te ver, mas você vai ser criado dentro da igreja, porque eu prometi isso ao meu Deus. E eles estavam muito felizes, né? Muito felizes. Samuel andava na igreja em todos os cantos, igual a gente quando está lá na nossa igreja, né? De Botafogo, a gente anda por todos os cantos da igreja, não é isso? A gente conhece todos os caminhos da igreja. E Samuel também conhecia a igreja toda. E ele dormia lá na igreja. Vocês se lembram um dia que a gente dormiu lá na igreja? Então, o Samuel também dormia na igreja. E acontece que eles, naquele tempo, as pessoas não tinham a palavra de Deus escrita como nós temos hoje.
Então Deus se comunicava com as pessoas como um som de uma voz humana, diretamente, assim como foi com Samuel. A Bíblia conta que Samuel ouviu um chamado de Deus durante a noite. Ele estava dormindo e ele acordou porque ele ouviu assim a voz de alguém falando: Samuel, Samuel. E aí, gente, é que eu volto naquela história da comunicação. Em vez de Samuel terminar de ouvir o que a voz queria dizer com ele ouviu Samuel e ele saiu correndo. Ele saiu correndo e foi direto na cama do sacerdote Eli. E falou assim: Eli, você está me chamando? Ele falou assim: não, Samuel, não te chamei não. Eu não te chamei. Volta para sua cama e volte a dormir. Não fui eu que te chamei. Samuel era uma criança muito esperta, mas também, ao mesmo tempo, ele era muito ansioso. Ele nem esperou saber quem estava falando com ele. Ele adivinhou e quis entender que foi o Eli que chamou. Bom, ele voltou para a cama, deitou, e daqui a pouquinho ele está escutando de novo: Samuel, Samuel, Samuel. Ele levantou outra vez, olhou para um lado, olhou para o outro. Quem está me chamando? Quem está me chamando? E saiu correndo outra vez e falou: sacerdote Eli, você me chamou? O sacerdote Eli olhou para ele e falou: Samuel, já é a segunda vez que você sai da sua cama. Não fui eu que te chamei, eu não te chamei, eu estava dormindo. E Samuel, mais uma vez, voltou para a cama dele. Deitou na cama dele, dormiu um pouquinho. Dali a pouco ele escutou de novo: Samuel, Samuel. E ele não esperou a voz dizer quem era. Ele não esperou. Ele saiu correndo. Alguém estava querendo se comunicar com Samuel. Tinha alguém querendo se comunicar com ele. E ele foi lá na cama do sacerdote Eli de novo. E o sacerdote Eli falou com ele: não, Samuel, não estou te chamando. Volta para sua cama. Mas aí o sacerdote Eli pensou assim: Samuel, deve ser o próprio Deus querendo falar com você. Então, quando você ouvir a voz dizendo o seu nome, Samuel, Samuel, você fala assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pronto, está aí feito o diálogo. O diálogo é quando uma pessoa fala, a outra escuta, pergunta o que a pessoa quer, e a outra pessoa fala e a outra escuta. Não é isso? Isso é um diálogo. É assim que a gente mantém um diálogo. Não adianta a gente querer só ouvir a voz e querer adivinhar quem é, não. A gente tem que saber quem é. No caso de Samuel, o próprio Deus queria falar com ele. Então ele voltou para a cama e ouviu mais uma vez falar o nome dele: Samuel, Samuel. Aí ele falou assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, porque o servo ouve. Falar e ouvir, ouvir e falar. Isso se chama diálogo. E é assim que Deus quer manter com a gente uma amizade, com diálogo. Deus quer falar com a gente. Hoje em dia, como que Deus fala com a gente? Através da Bíblia. As palavras de Deus na Bíblia, através dessas histórias que vocês ouvem aqui no culto, são todas da palavra de Deus. E quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente fala assim: puxa, eu acho que eu estou agindo errado, eu preciso agir certo. E como que a gente fala com Deus? A gente fala com Deus através da oração. Então, Deus falou com Samuel muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. E Samuel, no dia seguinte, foi e conversou com o sacerdote Eli e falou: sacerdote Eli, olha, Deus falou isso, 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 isso. E a partir daí, Samuel, crescendo dentro da igreja, ele sempre esteve em comunicação com o nosso Deus, sempre se comunicando com Deus, através das orações e através da palavra de Deus. Isso é muito legal. Crescia Samuel e o Senhor era com ele.
e nenhuma de todas as suas palavras Samuel deixou cair em terra, ou seja, Samuel desprezou. Nenhuma das palavras de Deus Samuel desprezou. Isso está escrito em 1º livro de Samuel 3:19. E como que a gente fala com Deus e ouve a palavra de Deus e fala com Ele e ouve a palavra dele? Aquilo que a tia falou. A gente fala com Deus através da oração e a gente ouve a palavra de Deus através da leitura da palavra de Deus, do livro da Bíblia, de todas as palavras da Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente aprende coisa à beça, aprende muita coisa. E a gente pode ler a Bíblia todinha, que a gente depois, lendo de novo, a gente aprende outras coisas diferentes. É interessante isso, muitas coisas a gente aprende na Bíblia e tantas vezes a gente lê a Bíblia. Se a gente lê hoje, a gente aprende uma coisa, se a gente lê amanhã, a gente aprende outra coisa totalmente diferente. E é muito legal a gente aprender as palavras da Bíblia, muito legal. Só que muitas vezes a gente não quer se comunicar, a gente não quer ouvir a palavra de Deus. A própria Bíblia diz isso. Deus fala de um modo, mas o homem não atenta para isso. Está escrito no livro de Jó 33, no versículo 14. Deus fala, mas o homem às vezes não atenta para isso. E aí o que acontece? Cai às vezes em perigos, que nem os tupinambás e os aimorés, lembra? Um não viu o sinal de fumaça do outro e o que aconteceu? Não ficou avisado de que havia perigo, porque não ficou atento ao sinal de fumaça. Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus e não fica atento à palavra de Deus. E aí o que aconteceu? A gente cai muitas vezes em ciladas, em perigos. E era isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre comunicação, como é importante a gente se comunicar. Ler a palavra de Deus para aprender bastante, ficar esperto e falar com Deus através da oração. É assim que a gente se comunica com Deus. Vocês gostaram?